Os três motivos pelos quais o Grêmio acabou não ganhando hoje do Corinthians. Começando mais um conteúdo pós-jogo, sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link tá na descrição do vídeo. Cara, vou ter que falar, né? Vou ter que começar pelo começo aqui. Eu quero falar de três coisas, três elementos importantes, eu acho, que contribuíram para esse empate, né? Ou evitaram até mesmo a vitória do Grêmio contra um Corinthians em crise, um Corinthians cambaleante. O Grêmio tinha a faca e o queijo na mão, de certa forma. O jogo se apresentou ao Grêmio. A gente tem mais time que o Corinthians, na minha opinião. O trabalho do Renato está mais maduro, embora vá receber críticas aqui mesmo nesse vídeo, mas está mais maduro que o trabalho do Luxemburgo. Todo um combo, embora o jogo fosse em São Paulo, tinha todo um combo se desenhando para o Grêmio arrancar 3 pontos importantíssimos. 3 elementos aqui que eu vou citar, na minha opinião, fizeram com que a gente apenas empatasse e tivesse corrido até um risco de perder em dado momento, né? Cara, o primeiro motivo aí é o mais direto. Por que a gente não efetivamente ganhou o jogo? Eu vou ter que colocar nessa conta a arbitragem. Quem acompanha aqui o canal sabe que, obviamente, eu sou um torcedor e eu eventualmente esbravejo contra a arbitragem, mas muitas vezes, eu diria até que na maioria das vezes, quando o Grêmio me irrita, quando a gente tem coisas para falar do Grêmio, eu cito às vezes en passant algum erro capital ou alguns errinhos irritantes assim, e eu não fico maximizando isso e colocando dentro de uma análise. Porque, cara, vamos falar do Grêmio, né? A arbitragem irrita, eventualmente nos prejudica, mas vamos falar do Grêmio. Só que hoje, cara, não tem como analisar o jogo, analisar o empate final de 4-4, um jogo maluco, e não botar a arbitragem nessa conta. No final do jogo, últimos minutos, talvez últimos segundos, o Ferreirinha cruza uma bola e o Yuri Alberto bloqueia, espalma. Cara, a gente cansou de ver pênaltis marcados contra o Grêmio em lances de mão muito mais discutíveis. Teve uma bola, a mais recente talvez de todas, que o Rodrigo Eli pula para cabecear a bola. E qualquer pessoa que já jogou futebol uma vez na vida sabe que quando tu pula, tu, né, levanta os braços para ter um equilíbrio, e o jogador adversário cabeceia a bola no braço do Eli, e o juiz dá pênalti, e aí os argumentos são de que não era um movimento natural. Qual é o movimento natural? O movimento natural é pular algemado? É pular, sabe? Não existe. É assim, ó, inacreditável a explicação que davam. Eram inacreditáveis, né? Todas, porque foram vários lances parecidos e discutíveis e irritantes. Aí um belo dia, o Yuri Alberto, num cruzamento, não era nem uma bola cabeceada ou a queima-roupa ali, num cruzamento, ele bloqueia como se fosse vôlei, cara. É o movimento mais antinatural que eu já vi na vida. E o árbitro não dá um pênalti que era para ter dado ao vivo, a olho nu. É pênalti de concurso, cara. Então assim, ó, se a gente estivesse falando aqui de tempos sem VAR, o juiz já tinha que ser execrado e encurralado, né, no sentido de perguntar, cara, o que aconteceu? Qual foi a tua diarreia mental ali do momento para não dar esse pênalti? Já tinha que acontecer isso em tempos sem VAR. Mas beleza, vamos daí imaginar que o juiz na hora teve um lapso de loucura, espirrou na hora, estava encoberto por sei lá quem. Vamos imaginar uma hora, né, conjuntura de fatores bizonhos para ele não ter visto. Calma, tem o VAR está lá para isso, para resolver bizarrices. Né? Eu sempre digo, o VAR vai continuar gerando discussão. Vai continuar tendo lance polêmico que com o VAR a gente vai seguir discutindo, foi, não foi, tava, não tava. Agora, o VAR elimina todas as bizarrices. Sabe aquele campeonato que a gente perdeu com uma bola que entrou e diz que não entrou e vice-versa, aquele gol impedido por 2 metros e aquela bola que... Acabou. O VAR elimina as bizarrices. A gente puxa o ponto de corte da discussão para uma linha mais sensível.
Cara, aí tem uma bizarrice acontecendo, o VAR não chama. O juiz não vê no campo e o VAR não chama. É inacreditável, eu confesso que eu achei certo o Guerra se pronunciar antes do Renato ali na coletiva, né? Eu tô gravando aqui até meio tarde porque eu ouvi todo o desdobramento ali, mas eu confesso que eu achei até o Guerra um pouco calmo, assim, sabe? Um pouco comedido demais. Eu acho que ali é um pouco hora de bater na mesa, sabe, cara? Enfim, eu vou até falar um pouco mais disso aqui ainda nesse próprio vídeo, mas falar um pouco dos jogadores, né? Que talvez até tenha uma semelhança com esse comportamento do Guerra, que eu achei comedido demais, eu achei equilibrado, não é equilibrado demais, equilibrado ele tinha que ser, né? Mas dá para ser equilibrado e medir as palavras, sendo um pouco mais enfático, talvez enérgico, e cara, foi mais do que irritante, foi chocante. Acho que cabia algo um pouco maior, mas pelo menos o Guerra falou, eu acho que fez bem, tem que, né, tem que ser muito gritado isso, porque é o mínimo que a gente pode fazer nessas horas, o prejuízo já está posto. Segundo ponto, a arbitragem mudou o jogo, o Grêmio poderia ter um pênalti, deveria ter um pênalti no último minuto de jogo, óbvio que podia errar, podia acontecer um monte de coisa, era o Cássio, mas cara, pênalti é pênalti, a grande tendência era a gente ganhar o jogo e não ganhamos. Mas tem uma outra questão, né? E aí essas duas últimas já se ampliam não especificamente ao jogo de hoje, mas também se viu no jogo de hoje. A primeira delas é um Grêmio que é muito bom em fazer gols e não tão bom assim defensivamente. Eu até estava discutindo agora num grupo de WhatsApp, porque eu tenho grupos mais renatistas, grupos mais anti-Renato, e eu sou o centrão, né? Eu vejo muito mérito no Renato, eu tenho receio, às vezes, até de demitir o Renato, dependendo de quem vem. Eu acho que o Renato tem uma entrega mínima boa, assim, que nos garante uma segurança, mas também acho que ele tem limitações que, às vezes, outros treinadores poderiam alçar voos maiores, mas a grande questão é quais, né? Então, assim, o caso do Renato, para mim, é muito complexo, porém, como eu vejo uma onda de ranço muito grande em relação a ele, às vezes eu tendo a defender um pouco mais. Eu estava discutindo no grupo porque o Grêmio claramente é um time que faz muitos gols e toma muitos gols. E aí tinha uma galera falando que o mérito do treinador é só defensivo, né? A parte que o treinador toca é defensiva. Então, assim, faz muito gol porque os jogadores são bons, mas a parte defensiva é culpa do treinador. Não, cara, não. Tem muito elenco bom que não faz gol, né? E o próprio Flamengo aí tá patinando nos últimos jogos sem fazer. Então, assim, e aposto que tem gente também dizendo que o Grêmio faz muitos gols graças ao Renato e toma muitos gols porque o Rodrigo Eli é ruim, porque o volante não faz não sei o quê, porque o Grando falhou, sabe? E não, cara, não. Na minha opinião, pelo menos, o Grêmio é um time que faz muitos gols, isso é mérito do Renato, é trabalho do Renato, mas também toma muitos gols e isso também é responsabilidade dele. E esse é um grande motivo pelo qual a gente acabou empatando o jogo de hoje. O Grêmio vaza com uma facilidade muito acima da média. E aí o Renato sempre que é confrontado em relação a isso, eu até achei que ele seria hoje, eu ouvi a coletiva, confesso que em alguns momentos eu acabei ouvindo meio disperso ali, que eu estava fazendo outras coisas, mas eu acho que ele não tocou nesse assunto porque, infelizmente, a questão da arbitragem, né, roubou muito da pauta ali, mas o Renato sempre disse que prefere fazer muitos gols e tomar muitos gols, né, do que não fazer e não tomar, e porque, né, a ideia é fazer mais do que tomar, obviamente, mas só que às vezes ele não consegue, né, cara? E às vezes fica difícil tu fazer 4 gols e não conseguir ganhar um jogo, né? Fica pesado. Por outro lado também, nossa, que coisa boa tomar 4 gols e acabar não perdendo, né? Tipo, tem sempre os dois lados da moeda, mas o que me incomoda nesse discurso, cara, eu nem vou entrar no mérito aqui, o que o Renato faz de errado ou deixa de fazer, mas assim, quando o Renato dá essa resposta, ele dá a entender que o futebol é um cobertor curto, né? Que tu, cara, eu tô puxando daqui, então eu vou fazer mais gols, mas vou acabar tomando. E isso é uma falácia. Isso é uma falácia do Renato, né? Tem times que não fazem gols e nem tomam. Tem times que fazem muito e tomam muito, que é o nosso caso. E tem times que daí são os lanternas, né? Que tomam muito e fazem pouco. E tem times que fazem muito e tomam pouco. O que eu tô falando aqui é uma obviedade. O Renato às vezes dá a entender que uma coisa puxa para outra. E não é assim. Não é assim.
Quando o Renato é elogiado pelo time dele que faz muito gol, porém questionado sobre tomar muito, ele dá a entender que mas é assim a vida. Não é, cara. O ideal seria trabalhar para manter essa história do fazer muito, talvez até fazendo um pouco menos, porque eu sei que as coisas de certa forma estão interligadas, mas cara, tem que achar uma forma de ser mais seguro, mais sóbrio, né? É muito mais fácil tu ganhar os jogos se tu não toma muito gol, senão fica um Deus nos acuda, né? E é muito mais comum a gente ver times campeões fazendo poucos gols e tomando menos ainda, do que fazendo um caminhão de gols e tomando uma minivan de gols, né? Então, assim, cara, tem que achar esse equilíbrio, e aí é responsabilidade sim do Renato, e ele tem que encontrar a solução. Não dá, cara, fazer 4 gols e não vencer a partida, né, é dose, cada jogo mover uma usina elétrica para acender uma lâmpada, né? Haja energia, haja fôlego, não se sustenta, sabe? Então, eu acho que esse discurso do Renato aí não faz muito sentido na minha cabeça e precisa ser diagnosticado e resolvido. E o terceiro item dessa minha lista aí do porquê não ganhamos hoje, cara, eu até confesso que eu fiz um tweet na hora que o Grêmio toma a virada ali no primeiro tempo, um tweet mais exaltado, que eu chamo o time de bunda mole. Não sei se é bem isso, tá? Agora falando um pouco mais calmo. O Twitter é um perigo. Mas, assim, cara, de certa forma eu ainda concordo um pouco com o que eu falei ali, sabe? Eu não sei se bunda mole é o termo, mas, assim, o que eu falei ali foi o seguinte, cara. Esse time parece que liga e desliga, né? Tem sempre que tá com a corda esticada. Aí o Renato ameaça tirar a folga deles, eles vão lá e ganham 2 jogos maravilhosamente bem. Aí daqui a pouco ganharam os 2, aí vão jogar fora de casa, longe da torcida, longe da nossa pressão, da nossa cobrança. Aí trotam em campo contra Vasco, Santos, Goiás, Bragantino, sabe? Cara, sabe? Porque assim, é muito irritante, porque não é um time ruim, como alguns até dizem, ou muito mal treinado, como outros também dizem. Eu não acho. Não é que eu não acho, eu não estou vendo isso em alguns jogos que o Grêmio faz boas atuações. Como é que um time muito ruim e muito mal treinado vai realizar inúmeras boas atuações? Mágica? Não, cara. Se o time já mostrou várias vezes bons momentos, boas atuações, é porque eles têm capacidade, é porque o time está conseguindo executar boas coisas. Cara, no momento que liga e desliga de uma semana para outra, me parece que eles se acomodam. Me parece que sai a pressão da arena, daqui de Porto Alegre e tal, eles vão jogar um joguinho lá modorrento contra o Goiás, não sei o quê, e parece que eles começam a passear na feira. E isso é muito irritante, cara. É falta de competitividade, né? E no jogo de hoje, essa dinâmica que a gente vê acontecendo durante as rodadas, durante as semanas, né? Muda um Grêmio show numa semana, um Grêmio patético na outra, meio que se alternou durante o próprio jogo, cara. O Grêmio começa bem o jogo, abre 2-0, e ali pelos 40 e poucos, até os 20, o Grêmio estava muito bem. Até os 20. Lá no 20, no 20º minuto, é o gol do Natan. Né? Até isso, o Natan entrou criticado e tal, fez gol. Sinceramente, só não gostei muito do JP Galvão, aquele assim, tipo, sabe? O Natan tinha tudo para ser criticado, até acho que foi mais participativo. O Fábio, aquele, eu questiono um pouco a titularidade, eu prefiro o outro JP, né? Então tem vários nomes ali que a gente poderia, mas para mim, ainda o JP Galvão é o único cara que não se achou ali no time, sabe? Mas enfim, foi só um parênteses aqui. E aí o Grêmio, aos 26, faz 2-0, cara. Continua jogando direitinho. Óbvio que depois do 1-0 acho que já dá uma diminuída no ritmo, mas ainda continua jogando bem. Cara, depois, aí é natural que o Corinthians tenha um ímpeto um pouco maior, mas daí o Grêmio assiste demais, o Grêmio se retrai demais. E, cara, toma 3 gols em poucos minutos ali, aos 40 e poucos já do primeiro tempo. Consegue tomar uma virada de 2-0 para 3-2 em poucos minutos. E aí parece aquele Grêmio que estava pressionado pela atuação patética do Bragantino. Entrou pressionado, com a corda esticada e jogando bem e papapá. Aí abriu 2-0
aí parece que tirou a pressão, tirou a carga, tirou a competitividade, tirou o foco, tirou a concentração, tomou 3 gols em poucos minutos, sabe? Então aquilo que a gente via de rodada para rodada, um eletrocardiogrêmio que eu chamo, né? Cara, a gente viu no mesmo jogo. Aliás, no mesmo tempo. No primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Grêmio entra pressionado, volta a jogar bem, né? Faz 2 gols, revira o jogo. Uma loucura, né, cara? E daí eu até não acho que o Grêmio foi tão mal ali, né? Depois de fazer o 4-3, assim, de tipo, depois desligar de novo. Até acho que, para ser justo aqui, não chegou a desligar de novo como desligou no primeiro tempo. Mas aquele golzinho de empate ali do Juliano é meio irritante também. Tinha um quê de o Grêmio meio. Sabe? Teve um quê também. Mas beleza, o segundo tempo eu já não acho que foi tão ruim. E foi um pouco de azar, talvez, e principalmente ali coroado com o pênalti não dado, né? Mas, enfim, cara, pênalti à parte, momentos do Grêmio de desconcentração e bunda molice à parte, fica um gosto amargo, como eu disse, não só pela arbitragem, não só por todo esse contexto, mas porque, cara, era um Corinthians em crise, ou pelo menos vivendo certa instabilidade, certa turbulência ali, não se encontrando. A gente achou uns gols, a gente estava bem em vários momentos. A vitória, a gente chegou a sentir o gostinho dela nas mãos, assim, e deixamos escorrer pelas mãos, assim, sabe? Então, tipo, é um pouco frustrante. Eu sei que tem a arbitragem, a gente tem que bater nessa tecla, mas, cara, é o que eu sempre digo também, né? Se o Grêmio atropela, faz 5-2, sabe? E que teve possibilidade Aí o juiz pode roubar à vontade, que a gente só vai deixar de fazer o sexto, ou, né, ou enfim, ou deixar de fazer o 3-0, vai ser só 2-0. Então, o Grêmio teve possibilidades até de passar por cima de arbitragem, de tudo mais, mas às vezes a gente se atrapalha com a gente mesmo, e esse tipo de coisa, né, tanto do time do Renato tomar muitos gols, quanto essa postura, essa desligada que dá às vezes, tem que ser revista. Por que eu falei que ia ter um link do Guerra, né, com isso? Cara, porque eu acho que assim, dentro dessa coisa que eu falo, que o Grêmio às vezes desliga e não é competitivo e desfoca, assim, cara, não sei, cara. Na hora do pênalti do Yuri Alberto ali, cara, eu acho que tinha que ter 10 jogadores do Grêmio, no mínimo, em volta do árbitro, uns 3 arrancando os cabelos, talvez um doente dando soco na cabine do VAR, né, quando viram que ele não ia marcar. Eu acho que às vezes o Grêmio é um pouco gentleman demais, meio acomodado, meio... vamos jogar um jogo da 20ª não sei qual rodada do Brasileirão, vamos. Não, cara, tem que entrar comendo a grama. O próprio Guerra tinha que entrar dando soco na mesa, sabe? Às vezes eu acho que falta um pouco disso. Se todo mundo cerca o árbitro e faz um escândalo ali, cara, eu acho que a coisa poderia ser diferente. Sinceramente, eu acredito muito nisso. E como eu demorei muito para gravar esse vídeo, eu ouvi todas as coletivas e ainda fiquei ouvindo a rádio um tempo, fazendo outras coisas aqui antes de iniciar. E aí pegaram o Natan saindo do túnel, assim, ele falou um pouco do gol dele, do não sei o quê. E aí no fim ele finaliza assim, dizendo tipo, mas eu acho que o empate tá de bom tamanho, não sei o que. Cara, por mais que tu ache isso, cara, num jogo que teve esse escândalo de arbitragem, onde o presidente se manifestou, onde tá todo mundo aqui na imprensa horrorizado, tu não pode sair dizendo, o empate tá de bom... Tem que dizer, olha, cara, ficou o gostinho amargo, a gente quis ganhar, a gente até teve chances, mereceu, e no fim o árbitro ainda não deu um pênalti básico. Sabe, cara? Tem que fingir pelo menos alguma indignação se tu não tá indignado de verdade. Né? Então isso eu acho que às vezes reflete em campo em algumas partidas do Grêmio, ou em alguns minutos de partidas do Grêmio, e isso sinceramente tem que ser revisto, tem que ser melhorado urgentemente, ou a Libertadores do ano que vem pode ficar em risco. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.